A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Seu público era maior do que qualquer um na época. Milhares vinham pedindo para que ela orasse por cura. Ao se mudar para Los Angeles e iniciar uma igreja lá, 1/10 da população de Los Angeles era membro da sua igreja. Foi sequestrada 2 vezes, casou 3 vezes. Ela é a primeira dama do Pentecostes, Aimee Semple McPherson. Eu sou Robert Lardon, esses são Generais de Deus. Os Generais de Deus, com Robert Lardon. Aimee Semple McPherson, uma mulher de destino. Eu sempre gostei de estudar a vida de Aimee Semple McPherson. Ela se destaca entre todos os pentecostais por causa da sua personalidade, por causa do seu empreendedorismo, porque ela foi a primeira em muitas coisas. Ela teve a primeira estação de rádio cristã da história americana, a terceira entre todas em Los Angeles. Sua vida começou no Canadá. Sua mãe era uma pregadora do Exército da Salvação. Seu pai tinha 50 anos quando ela nasceu, sua mãe tinha 15, então eu imagino que ela nasceu no meio de uma controvérsia por causa da diferença de idade entre seus pais quando casaram e quando ela nasceu. Por toda a sua vida, ela contou com o apoio da mãe nos altos e baixos, até mesmo na própria luta delas no esforço para dirigir um grande ministério. Aimee McPherson, no começo da sua vida, de fato não sabia se Deus existia. Não sabia se Deus estava vivo, porque nos tempos da escola disseram a ela uma coisa, quando foi para a igreja disseram outra, ela não sabia no que acreditar. Mas uma noite, ainda jovem, ela pediu a Deus, se você está em cima, onde quer que esteja, revele-se a mim. E Deus assim o fez e ela encontrou a salvação. Logo, ela se casou com um homem chamado Robert Semple. Robert Semple era um pregador do Exército da Salvação que havia sido batizado no Espírito Santo e falava em línguas, então ele tinha o fogo do Exército da Salvação por almas e o fogo do Espírito Santo para todos os outros aspectos do cristianismo. Que grande combinação! Eles casaram e Robert Semple era a escola bíblica da Aimee. Ele a ensinava a palavra, liam a Bíblia juntos, categorizavam os versículos com cores diferentes. Ele a ensinava do que tratava um versículo ou um capítulo. Foi assim que ela aprendeu a Bíblia. Foi assim que ela começou seu treinamento ministerial. Então entenderam que tinha um chamado para ir para Macau. Então eles diziam a todos os amigos em suas pregações que seriam missionários, que orassem por eles, que dessem suporte. Ela vai para o Reino Unido e prega o primeiro sermão público na Irlanda. Sobre esse dia ela disse, eu estava orando em línguas e todos entenderam em inglês. Foi muito emocionante a primeira vez que ela pregou. Finalmente chegaram a Macau, e quando chegaram lá havia tantas diferenças culturais, tantas coisas para as quais não estavam preparados. E a coisa mais triste aconteceu quando estavam lá. Seu marido, Robert Semple, morreu. Ele morreu porque Aimee não sabia como preparar comida naquele país e não preparando bem a comida, ele pegou malária e morreu. Ela estava grávida da primeira filha, que se chamou Roberta. A mãe de Aimee, no Canadá, teve que juntar dinheiro para comprar os bilhetes para que ela voltasse de Macau para sua casa no Canadá. E quando chegou em casa, ela pensou, bem, eu não sou mais casada, eu tenho uma filha, eu vou seguir minha vida sendo dona de casa e mãe, ficar aqui com a minha mãe, cuidar da fazenda. Mas ela adoeceu. E no leito de morte ela disse, eu clamei a Deus por cura. E ela se arrependeu e disse, eu prego se você quiser que eu pregue. Porque lembre, naquele tempo, mulheres não pregavam, era coisa de homem. Então ser uma mulher pregadora significava ter que derrubar barreiras culturais. Mas ela se levantou, ela foi curada depois daquela oração de aceitar o seu chamado. Deus a curou, a tomou e ela começou a pregar. Bem, no começo a multidão não era muito grande. Então o que ela fazia? Ela ia para uma cidade, usava estratégias diferentes. Uma vez me disseram que ela ia para a cidade, ia para o centro da cidade onde tinha mais gente na hora do almoço, ficava em pé no meio da rua e começava a olhar para o céu como se procurasse algo. Aquilo chamava a atenção das pessoas, que também olhavam e logo havia uma multidão. Quando juntava gente o bastante, que ela achava que dava para encher o auditório ou a tenda onde estava, ela corria pela rua dizendo, sigam-me, eu vou dizer o que eu estava procurando. Ela pulava na plataforma, pegava o seu tamborim e começava a cantar, eu estou procurando o rei, e aí começava a pregar. Isso era parte da personalidade da Aimee. Algumas pessoas a amavam e outras achavam que ela era absolutamente maluca. Mas no final todos a amamos. Então suas reuniões começaram a aumentar. E então ela decidiu, bem, agora que ela tinha uma filhinha,
ela teve desejo de construir um lar. Ela decidiu se casar de novo e casou com um homem chamado Harold McPherson e teve um segundo filho chamado Rolf. Então ela tinha 2 filhos, tinha uma família, e o Sr. McPherson queria uma boa casinha, com uma boa esposa, seus filhos, chegar do trabalho com um jantar, uma cerquinha branca. Mas eu pergunto, se ele alguma vez olhou para Amy, será que não percebeu que aquela mulher nunca seria a típica mulher americana? Ela era maior do que aquilo, seus sonhos eram maiores, sua personalidade era maior. Resumindo a história, aquele casamento acabou. Quando acabou, ao invés de ficar triste achando que a vida tinha dado errado, tudo acabado, ela pôs as crianças num carro grande e começou a viajar pela América pregando o evangelho. Não deixou a mágoa pará-la, continuou avançando. Ela foi a primeira mulher que, dirigindo um carro, foi de um lado da América até o outro lado. Esse foi o primeiro grande feito da sua vida. A primeira mulher na América a dirigir um carro por todo o país. E essa foi a primeira de muitas ações pioneiras. Então você não vai querer perder essa história hoje. A vida de Amy McPherson vai te surpreender. I took my suitcase and my babies and I started off in the night, got a taxi cab, went to the depot, and I started out to preach the Word of God. I was invited to this town and that town to preach the Word of God. Preached outdoors under the trees, preached on the piazza, preached on the street corner. Wish you could see one of our street meetings as we preached the Word of God. I preached from Canada clear to Key West, Florida, by winter and by summer, in tents or in open air, or in buildings as the Lord opened up the ways, and the Word of God began to go forth. Crowds came, and the multitudes gave their hearts to Jesus Christ, and the sick were healed, and oh, I was happy. Bless the Lord. Amy McPherson pegou seu carro evangelístico, seus filhos e começou a dirigir por todo o país pregando em cidades grandes, em cidades pequenas. Pelos campos, ela parava quando via colhedores de algodão no sul, ela parava o seu carro, corria até lá, falava sobre Jesus, dava um folheto evangélico, orava por eles. E naquela época o campo evangelístico estava aberto para qualquer um que o desejasse. Assim como está hoje, se você tem o desejo, se tem a paixão, você pode criar o que quiser criar no mundo em que vivemos hoje. Amy McPherson pegou seu carro, seus filhos e começou a pregar. Uma vez eu perguntei ao filho dela de todos os momentos naquele carro evangelístico, de todas as reuniões, nas tendas, nos lugares onde ela foi, qual o maior milagre que você viu? Eu achei que ele diria que seria talvez um cego enxergando, uma criança paralítica andando, mas ele me contou uma história que eu quero te contar porque ela ilustra a fé dela e seu desejo por crer em Deus para coisas incomuns e conseguir. Ele disse: estávamos dirigindo o carro evangelístico e um pneu furou e não tínhamos estepe. Naquela época, claro, não havia celulares, as casas eram distantes umas das outras, e a noite começou a chegar e ela começou a ficar preocupada porque, lembre, ela era uma mãe com 2 filhos sozinha ali. Então ela deu um pulo, deu algumas voltas ao redor do carro, Rolf disse. Então ela disse: saiam do carro, vamos orar pelo pneu. Então minha mãe, minha irmã e eu, ele disse, impusemos as mãos sobre o pneu, pedimos a Deus para curar o pneu. E eu percebi com as minhas mãos o pneu voltando a encher e ficando normal de novo. Nós voltamos para o carro, continuamos nossa viagem, só paramos quando estávamos em segurança. Então, para mim, havia curas acontecendo em corpos, mas eu creio que Deus também pode consertar pneus. Esse era o tipo de fé de Amy McPherson. Ela não era tradicional, ela não ficava dentro da caixinha onde todos queriam ficar. Se você era pregador, você tinha que falar assim, agir assim, andar assim, se mover assim. Eu espero que você também seja fora da caixa, porque é isso que o mundo precisa hoje, de alguém fora dessa caixa religiosa que existe hoje, para criar um alerta, um farol no meio da sua nação que aponte para Jesus Cristo. Ela foi para Los Angeles e realizou um encontro para 3.500 pessoas, e nessa época seus filhos já estavam um pouco mais velhos, precisavam ir para a escola e o coração de mãe falou mais alto. Ela queria um lugar onde os filhos pudessem ir para a escola, voltar para casa, queria um lugar onde não precisasse sempre ficar em tendas, ficar dirigindo ou passar por tantas dificuldades da viagem, já há muito tempo fazendo aquele evangelismo, viajando, e o Senhor disse a ela que Los Angeles seria a sua base. Enquanto ela estava lá em Los Angeles, ela começou a orar uma noite e era uma vigília, e quando Deus falou aquela palavra para ela, ela começou a fazer o que os pentecostais chamam de dançar no espírito. Disseram que ela dançou tanto que os grampos caíram do seu cabelo, e o seu cabelo ficou todo bagunçado porque Deus havia dito a ela que lhe dava a cidade de Los Angeles. Sabe, muita gente pensa, ora, mas que coisa egoísta. Bem, não é egoísta se foi Deus quem te disse. Ela começou a pregar naquela cidade para encurtar a história. Ela construiu uma igreja para mais de 5.000 pessoas.
Ela tinha 1/5 da sociedade de Los Angeles, que naquela época era de 25 mil pessoas, como membros do Templo Angelus, o primeiro nome da igreja. Então ela construiu aquela igreja, ela já tinha os membros ali, e quando ela o inaugurou, ela começou a pregar 21 vezes por semana, ela sozinha. É claro, isso a deixava física e emocionalmente exausta, mas no início, Amy fazia todos os cultos. Pregava de manhã, de tarde e à noite, pessoas vinham de todo lado. E quando a igreja começou a crescer e outros pastores vieram ajudá-la, ela se tornou famosa pelos cultos de domingo à noite, chamados cultos ilustrativos. Hollywood vinha para ver o que ela estava fazendo nos seus cultos ilustrativos para colocarem na nova indústria chamada filmes. A era dourada dos filmes começava a acontecer em Los Angeles. Ela se tornou grande amiga de um astro dos filmes chamado Charlie Chaplin. E Charlie ajudava ela a fazer algumas coisas nos seus cultos ilustrativos e ela o ajudava a fazer certas coisas nos filmes dele. Eles tinham uma amizade secreta, porque naquela época, Hollywood e a igreja eram inimigos, eles não gostavam uns dos outros, como se podia imaginar. Havia uma luta, então Amy e Chaplin iam para um restaurante tarde da noite, juntavam as famílias para conversarem, manterem a amizade que tinha que ser secreta. Porque se Hollywood soubesse que Charlie é a famosa pregadora, se o povo da igreja soubesse que Amy e Charlie Chaplin eram amigos, haveria um problema. Mas sabe, Deus não está preocupado com esses tipos de tradições. O Espírito Santo vai a lugares que a tradição não deixaria e você deve decidir se vai seguir a tradição ou o Espírito Santo. Eu me alegro porque Amy seguiu o Espírito Santo e fez o que fez na época. Ela teve a primeira emissora de rádio cristã da América. Ela percebeu que o rádio estava alcançando pessoas que não podiam vir à igreja e que sintonizavam no rádio. Então ela abriu a terceira emissora de rádio em Los Angeles, a primeira cristã da América. E aí houve uma situação. Quando ela iniciou a sua emissora de rádio em Los Angeles, o seu sinal era tão forte que as outras duas emissoras tinham problema para funcionar porque o sinal era forte demais. E então começaram a escrever para o presidente para que ele desligasse a rádio dela. E finalmente, no final de todo o barulho do julgamento, Amy disse o seguinte: não dá para fazer a voz de Deus ficar em segundo lugar, ele sempre é o primeiro. E a emissora dela continuou forte e continua funcionando hoje em Los Angeles. A irmã McPherson fez muitas coisas corretamente, mas também houve polêmicas. Quando McPherson ficou muito famosa, nós sabemos, tem muita gente que chega, eu te amo, mas também há os que odeiam. William Randolph Hearst, o fundador de muitos jornais da América e o criador do que chamamos de imprensa marrom, iniciou um movimento chamado Matem a Amy, que significava todos escrevendo coisas contra ela, falando em verdade sobre ela, para que a vissem como tola. Nas edições antigas do Los Angeles Times, o nome dela aparece muitas vezes, a maioria das citações negativas. E uma vez ela perguntou aos jornais: por que vocês escrevem tantas inverdades más sobre mim? É porque vem de jornais e o nosso chefe quer que a gente sempre ache coisas para zombar de você. Então ela teve que aprender a viver com a imprensa negativa. Mas agora eu quero começar a falar também sobre o sequestro dela, a parte mais famosa das polêmicas da sua vida. A irmã McPherson foi uma pessoa única. Antes de falarmos do sequestro dela, eu quero mostrar um pequeno vídeo. Eu achei alguns vídeos dela falando naquela época. Isso também tem a ver com a relação dela com os filmes. Então aqui temos McPherson falando sobre ir a Broadway. Come to Broadway, the Mecca of sin, the citadel of worldliness. Oh, I feel, in answering this invitation, as though I should like to stand in the midst of the Broadways of America and lift up my hands and cry, stop! You're drifting away from the faith of your fathers. You're drifting away from prayer, drifting away from the Bible reading, drifting away from the family altar, and only ruin and a heartbreak and a home break lay in the direction of backsliding. I am coming out to help bring you back, if I can, to the fold. Give me a burden for souls, Lord. Give me a love for the lost. Let my heart bleed as thine own, Lord. Give me a burden for souls. Leaving Los Angeles for New York and the boat upon which we sail immediately, I was met en route by multitudes of our friends. Among them ever was a liberal sprinkling of newspaper men. And in each city, they asked the same question: Sister McPherson, what do you think of prohibition? It was rather difficult to answer the question in such a few words as one must use them. But I told them that the case of our prohibition here in the United States reminds me of the story of the lecturer who gave a marvelous address on prohibition.
and he wound up in a blaze of glory that brought everyone to their feet enthusiastically. Why, he said, my friends, if I had my way, do you know what I'd do? I'd take every barrel of liquor, every bottle of booze, every crate, and I'd empty it in the river. Yes, sir. Then he said, shall we now close our meeting by rising and singing together, shall we gather at the river? He'd spoiled it all. And that's the way perhaps with us over here in America. We teach it, but so often those who profess to make the laws do not quite live up to them and back them themselves. I wish that you could all have the joy of going with us this Eastertide to the Holy Land, where we shall visit on Easter Day the tomb of our risen Lord. My trip has convinced me that all the world is looking to America for guidance. The sudden dramatic fall of the Blue Eagle proves the impossibility of flying on one wing, namely material recovery. What America needs is to don the other wing and rise in spiritual recovery. It is to be hoped that out of all this suffering may come a deeper understanding and a return to old-fashioned Christian American principles. Antes de continuarmos nossas histórias sobre a irmã Macpherson, eu gostaria de recomendar fortemente que você pudesse adquirir o meu livro, que tem tantas histórias, inclusive a história da irmã Macpherson, porque não dá para contar toda a história só nesse vídeo. Então, adquira os livros da série Os Generais de Deus e você vai se alegrar em saber o que Deus fez na vida dessa mulher que continuou dizendo sim quando o mundo disse não. Atrás de mim aqui eu trouxe uma maca e eu espero que você consiga ver bem, que esteja enquadrado. E é para lembrar o fato de que ela estabeleceu um dia das macas nas suas cruzadas. Havia pessoas que não conseguiam vir para os cultos regulares de manhã e de noite. Então em todas as suas cruzadas ela tinha o dia da maca. Eu vou mostrar uma imagem da Amy em Denver, Colorado. E veja na imagem ela com um vestido branco. E veja, o auditório está lotado com todas estas macas. E ela passava a tarde inteira, não havia pregação, apenas cânticos, e ia orando por cada um. E a filosofia dela era a seguinte, ela não tirava as mãos de você até perceber que a unção de Deus passasse por suas mãos. Quando ela percebia a unção passando, o trabalho estava concluído em Deus. A taxa de sucesso de cura dela era fenomenal. No Templo Ângelos tinha outra coisa que ela fazia. Havia pessoas que não conseguiam se sentar durante o culto por causa de algumas doenças, desafios físicos. Ela tinha o dia da ambulância em Los Angeles. E, de fato, em Los Angeles, quando Amy anunciava na rádio que naquele mês seria numa quinta ou no sábado o dia da ambulância, as pessoas da cidade começavam a alugar todas as ambulâncias que existiam da cidade e das cidades vizinhas, e os hospitais tinham que reservar algumas para emergências, porque todos alugavam todas as ambulâncias e iam para o Templo Ângelos. E eles se alinhavam, na frente da igreja havia uma grande fila, e naquela época a casa dela ficava do lado do templo, numa estradazinha, e traziam a ambulância pela porta dos fundos, e ela ficava no degrau da porta dos fundos, entrando e saindo das ambulâncias orando pelos enfermos. Eu amo essas histórias sobre a irmã Macpherson. Eu queria ter 3, 4 horas só para falar da vida dela, das coisas que ela fez, de como ela fez e dos desafios que ela venceu. Perguntaram uma vez, por que você tem sucesso? Por que a sua igreja continua? Por que seus encontros têm tantas curas e há pessoas vindo de todo lugar? Ela disse, porque eu prego o grande eu sou, não o grande eu era. Sabe, essa é uma das respostas doces e simples que a Amy costumava dar. Ela cria que o eu sou continuava sendo eu sou hoje. Ela não pregava o eu era. Ele não fez coisas, ele continua fazendo hoje. Irmã Macpherson, no auge da sua carreira, enfrentou uma das maiores polêmicas da vida. E foi um sequestro. Ela foi sequestrada 2 vezes na vida. No começo do seu ministério, os jornais deram a notícia de que o Ku Klux Klan sequestraram ela e um repórter para uma conversa particular. Quando ela terminou de pregar para o Ku Klux Klan, ao invés de queimarem cruzes, queimaram seus capuzes e foram salvos. Mas a segunda vez foi mais dramática. Agora ela era famosa por todo o mundo. Ela já havia viajado para a Ásia, ela estava no auge do seu ministério, a igreja de Los Angeles gozava de prestígio e de popularidade. E no meio disto, ela é sequestrada. Eis o que aconteceu. Ela tinha acabado de voltar de Israel e ia contar para os membros da igreja tudo o que viu na Terra Santa. Ela ia fazer só um culto, mas havia tanta gente tentando entrar naquela igreja, naquele auditório, que ela teria que fazer 5 cultos só para contar às pessoas o que ela viu e por que foi até lá. E estavam fazendo uma reforma na igreja e ela não conseguia se concentrar para terminar de escrever o sermão, então ela decidiu ir até a praia para terminar o esboço do que falaria naquela noite.
e também para nadar um pouco. E aqui eu observo mais uma coisa importante. Na vida de Amy, ela foi a primeira pentecostal a cortar o cabelo, a usar maquiagem e ter uma aparência fabulosa, se podemos dizer assim. Porque naquela época os pentecostais tinham uma insistência com essa mentalidade de santidade, como eles diziam, sobre a carne. A coisa da aparência, não podiam cortar o cabelo, tinham que ser feias. E Amy era linda. Uma vez perguntaram a ela, por que você usa maquiagem? Ela respondeu, bem, todo celeiro velho precisa de uma pintura, por isso que eu me maquio, para dar a minha melhor aparência para Jesus. E todas as mulheres do mundo pentecostal devem agradecer a irmã McPherson por ter quebrado essa tradição religiosa estúpida de não poderem usar maquiagem e não poderem pregar na igreja. Então ela está na praia, sua secretária foi pegar um suco de laranja para ela e ela foi nadar. E um homem foi até ela e disse, você é a irmã McPherson? Ela disse sim. Ele disse, o pessoal do templo me disse para vir aqui te pedir para orar pelo nosso filho que está doente. A minha esposa está ali no carro, e ele apontou para o carro, com o nosso filho. Você poderia orar por ele porque ele vai morrer se Deus não o curar rápido. Então Amy, bondosa como era, disse claro, pegou uma toalha, se cobriu, foi até o carro conversando com o homem, e quando ela se inclinou para falar com a mulher, o homem a empurrou. A mulher no carro pôs clorofórmio no nariz dela e ela apagou. E levaram ela. Ela foi parar no Velho México. Quando a secretária voltou, achou que Amy ainda estava nadando, mas o tempo foi passando e ela começou a ficar preocupada. Daí ela foi e ligou para a igreja achando que alguém tinha vindo buscá-la. E então perceberam que a Amy tinha desaparecido. Algumas horas se passaram. A Amy morreu, ela se afogou no mar. Então o barulho foi muito grande. Amy McPherson tinha se afogado. O corpo ainda não foi encontrado, estão procurando. Então alguns dias se passaram, não encontraram o corpo e decidiram fazer o funeral. O funeral, a mãe dela o realiza e assume o comando da igreja, todo mundo chorando, mas Amy está no Velho México e o sequestrador continua enviando cartas e o pessoal da igreja jogando as cartas no lixo e se perguntando por quê. Veja, quando se é muito popular, alguns não percebem todas as coisas estranhas que acontecem com você vindo de todo lado. A maioria das pessoas é boa, mas há um pequeno número que quer fazer coisas ruins, coisas estranhas, e a pessoa popular meio que constrói uma casca pensando, são só pessoas estranhas ou enviadas do diabo para me irritar. E a mãe dela continua jogando cartas sobre o sequestro no lixo, mas Amy acaba escapando do cativeiro no Velho México. Anda até a cidade de Douglas, no Arizona. Bem, em Douglas, Arizona, ela bate na primeira porta, a pessoa não abre, diz para ela ir embora. Vai para a próxima casa, bate na porta, bate palmas. Então vem uma ambulância, a leva para o hospital. Daí a polícia vem. E para resumir, eles perguntam a ela, quem é você? Ela diz, eu sou Amy McPherson. E dizem, não, mas ela está morta. Ela diz, não, eu sou Amy Semple McPherson. Então ligam para a igreja em Los Angeles e, para resumir a história, ela conta um segredo que só sua mãe e a família conheciam. E os jornais anunciam que Amy está viva. Quando ela volta para Los Angeles, mais de 50 mil pessoas estão na estação de trem esperando Amy para dar as boas-vindas. E então, de repente, o procurador-geral decide que ela fez isso por dinheiro, publicidade, ou seja lá pelo que foi, e ela tem que se submeter a um julgamento, e a acusam de ter um caso, a acusam de um monte de falsidades, de um monte de coisa, e para resumir, ela vence. E toda noite, depois do julgamento, ela passou a contar no seu programa de rádio o seu lado da história. E um fato interessante sobre a igreja é que a igreja não diminuiu nesse tempo, permaneceu forte, números fortes, dinheiro, com muito apoio. Será que você continuaria membro de uma igreja se o seu pastor fosse acusado de forjar sequestro com todas as notícias nos jornais falando mal dele ou dela? Eu não sei se a geração de hoje tem esse tipo de vigor, mas eu espero que tenha. A irmã McPherson fez tantas coisas, ela vendeu mais títulos de guerra do governo que todos os astros de Hollywood juntos na época para a Segunda Guerra Mundial. Ela também ganhou prêmios de melhores carros alegóricos no tradicional desfile da Rose Bowl, fez seus próprios desfiles em Los Angeles, viajou por todo o país. Começou a construir uma denominação porque da sua escola bíblica vieram vários estudantes que abriram várias igrejas. Ela quis pôr todas aquelas igrejas debaixo da denominação Assembleia de Deus, mas por ela ser divorciada, não a aceitaram, então ela criou a Igreja do Evangelho Quadrangular. Agora deixa eu fazer um comentário aqui. Não importa pelo que você passe, a questão é continuar avançando. Na maioria das vezes, nós temos erros na vida, cometemos erros, pecamos, fazemos coisas que não deveríamos ter feito. Não importa o que você fez, levante, os justos podem cair, mas eles voltam de pé. E a Amy continuou de pé. Depois do sequestro, depois do seu terceiro casamento e do divórcio que seguiria. Haven't I got a beautiful bride? I'm very, very happy. I feel that I'm the most happy person in all the world. Every one of our members and friends have been so beautiful and sending in
thousands of letters and telegrams and phone calls. I think this is the beginning of a very happy life together. My trip was primarily one for health and recuperation following my nervous breakdown of some 3 years ago. And I'm very grateful for this beautiful rest. I'm so happy to be back in America, back to our church and to the evangelistic work. When trouble or shadows cross our sky, it's a marvelous thing to be able to turn to the Rock of Ages and the Lord's own work. What are your plans in reference to your husband, Miss Putnam? I would have been so happy to have had him continue in the Lord's work, but his life, of course, is in the hands of the Lord, and that's something I'll be unable to decide for him. Então Amy fez muitas coisas erradas, mas o que importa para nós? Deus é Deus de segunda chance, de terceira chance e quarta chance, e Deus não segue a opinião pública. Se você continua do lado de Deus, você vence. Eu espero que você goste desse último vídeo da irmã McPherson. Ela era inigualável, ela era única. Eu queria ter tido a chance de vê-la quando criança, mas não consegui. Minha avó tentou vê-la uma vez, mas não conseguiu ir da Carolina do Norte para Los Angeles. Mas perceba neste último vídeo como era a personalidade dela. Ela morreu em Oakland, Califórnia, de overdose acidental de remédios. Ela não acordou respirando bem e morreu naquela manhã. E até a morte dela foi polêmica. A denominação dela teve problemas porque o seu filho Rolf conhecia o lugar dele. Ele disse, eu não sou um pregador, sou um administrador, eu administro e vocês pregam. E aqueles que ficaram souberam trabalhar juntos e continuar o ministério que Deus deu, a Igreja do Evangelho Quadrangular. I am overjoyed, really overwhelmed by this glorious tribute paid by the people of Los Angeles, Southern California, and the churches of the Foursquare Gospel. I pray that I may live many years to serve God and my country. I thank you and God bless you. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.